Amém. Irmãos, convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesse mesmo capítulo, versículo 17 e 18. 16 também. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Depois do compartilhado do último preletor aí domingo passado, eu fiquei considerando, falei, o que eu vou compartilhar? Será que eu vou dar uma sequência nessa mensagem que o irmão compartilhou? E eu cheguei à conclusão diante do Senhor que eu não ia dar conta de seguir aquela mesma toada. Mas aí queria ainda considerar algumas coisas com relação à mensagem que o irmão compartilhou. A mensagem era discipulados a Cristo. E o irmão compartilhou de uma maneira maravilhosa o que é ser um discípulo do Senhor. O que é ouvir um chamado do Senhor e estar à disposição do Senhor para fazer a vontade dele. E um fato curioso que cada um que foi chamado ali para ser um discípulo, você pode ver lá na palavra que está escrita para a expressão lá, e imediatamente o seguiu. Que coisa fantástica, que tipo de convite foi esse? Que tipo de chamamento foi esse? O que eles esperavam, o que seria ser um discípulo do Senhor? A expressão, imediatamente, largaram suas coisas e seguir o Senhor. Aí eu fiquei pensando alguns tipos de pessoas que ouviram o chamamento do Senhor e imediatamente obedeceu. Lá em Gênesis capítulo 6, fala a história de Noé. Noé, quando iniciou a fazer a arca. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor chamou um discípulo, um dos seus primeiros discípulos. Deus o Pai o chamou porque viu naquele discípulo uma disposição de ouvir e aceitar o seu chamamento. No meio daquela geração toda corrupta, toda perdida, e os versículos anteriores, tem a expressão lá que Deus chega a mencionar que se arrependeu de ter feito o homem por causa da corrupção daquela geração. Tão terrível que estava. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E por causa disso, o Senhor pede para Noé fazer uma arca. Porque Deus ia usar do seu juízo com aquela geração corrupta. E Noé não era um construtor de arca. Ele nem mesmo sabia para que servia uma arca. Ele nunca tinha visto uma arca. E ele começou a fazer essa arca. E ele não era um arquiteto, ele não tinha noção de nada o que seria aquilo quando terminasse. Mas Deus foi falando para ele como seria feito os compartimentos, as galerias e para que serviria cada uma daquelas galerias. Então ele ouviu como um discípulo e começou a fazer a arca. E a história fala que ela levou mais ou menos 100 anos para ser terminada. Você imagina, 100 anos fazendo uma coisa que
de repente não saberia nem para que serviria, mas ele ouviu e obedeceu e começou a fazer aquela arca. E ele nunca tinha visto chuva, porque a água que regava a terra na época era aquela água que brotava do chão, né? E regava toda a terra para suas necessidades. Então Deus tem o hábito de escolher pessoas que os olhos humanos são incapazes. Quando ele escolheu cada um dos seus discípulos, o Senhor Jesus escolheu, humanamente olhando, isso não vai dar em nada. São pescadores, homens iletrados, sem nenhuma noção de nada. Mas, impressionante que imediatamente eles largaram suas funções e seguiram o Senhor. Mas o maior desafio de Noé não foi construir a arca, ouvir do Senhor as medições, os compartimentos, tudo de construir. Mas o maior desafio dele foi o desafio das pessoas ao redor, aquela geração, todas desafiando, zombando dele. Para que você vai fazer isso? Isso não vai servir para nada. E Noé fala assim, mas o Senhor falou que uma hora vai cair uma chuva aqui. Que chuva? Nós estamos aqui nessa terra há 1000 anos e nunca caiu uma gota. Então, já pensou, o maior desafio dele foi esse. As indiferenças das pessoas, as dúvidas. E as pessoas diziam para ele, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Mas Deus disse a Noé, e Noé ouviu como um discípulo de Deus, só constrói a arca, daqui 100 anos o dilúvio é comigo. Só constrói a arca. Então, irmãos, quando o Senhor chama discípulos, e ele simplesmente só chama, e todo o processo pertence a Ele. O que Ele vai fazer com cada um de discípulo desse, cada função que vai ser, pertence a Ele. Ele que vai usar cada um. Cabe a nós simplesmente ouvir e obedecer. Todos os planos e objetivos e funções, quando Ele chama, simplesmente nós ouvimos e obedecemos. O que vai acontecer lá para frente é com Deus, não é mais com os seus discípulos e nem com cada um de nós que somos chamados. Então, ter fé é confiar no que Deus falou, o que Deus depositou no seu coração, e Deus tem um propósito no seu coração para cada um de nós, e que nós possamos ser sensíveis ao falar de Deus e tomar decisões de acordo com o falar de Deus. Mais uma pessoa que eu quero colocar aqui como um discípulo que foi chamado foi Abraão. Abraão, um dia, quando o Senhor concedeu a ele Isaac, e a história fala que Abraão, de uma certa maneira, ele deu uma esquecida no Senhor e depositou seu coração em Isaac. E aí, Gênesis capítulo 22, Deus fala assim para Abraão: toma teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto. Se você ler esse capítulo 22 de Gênesis, fala assim que Abraão não perguntou nada, imediatamente levantou de madrugada, chamou alguns dos seus servos, rachou lenha e botou em cima daqueles animais. E aqueles servos foram, e ele e Isaac também foram obedecer o que o Senhor tinha pedido para ele, oferecer o seu filho em holocausto. E ao terceiro dia, ele viu de longe a montanha onde ele deveria subir e oferecer Isaac. A quem amas? A quem amas? E eu fico imaginando a cena. Quando chegou próximo ao monte, Abraão falou para os servos ali: fica aqui vocês com os animais, me espera aqui que eu vou subir lá em cima no monte e vou ofertar ao Senhor. Nem Isaac sabia, nem o servo sabia, ninguém sabia, só Abraão e Deus sabia o que seria ofertado lá. E aí eu fico imaginando Isaac na frente com aquela lenha nas costas, e Abraão atrás com o cutelo na mão e o fogo, e pisando no seu próprio coração, porque ele sabia que ele ia oferecer algo que ele amava muito, que era o seu filho Isaac.
Mas aí, chega na hora, todos nós sabemos da história. Ele realmente levantou o cutelo e ia sacrificar aquilo que ele mais amava, seu filho Isaque. E aí o Senhor intervém e fala: Abraão, Abraão. Deus realmente provou o coração daquele discípulo, sabendo que ele amava o Senhor também, mais do que o seu próprio filho, por isso que ele estava oferecendo. Jonas, um discípulo, de uma forma negativa, foi chamado pelo Senhor. E a história nós sabemos rapidamente. Jonas foi chamado para ir para Nínive, porque se ele não falasse do Senhor para Nínive se arrepender, 3 dias depois o Senhor ia destruir Nínive. Nínive estava totalmente subvertida, estava corrompida. Jonas, num primeiro momento, obedeceu. Desceu para o porto, pegou um navio, mas pegou um navio contrário. E só com o dinheiro da passagem de ida. E a ida levava 15 dias. E ele no navio pensando, poxa, daqui 15 dias, se Deus trouxer eu de volta, 3 dias já se passaram, Nínive foi destruída, e Deus não vai me usar mais. Um discípulo que tentou fugir do chamamento do Senhor. E não tem como fugir quando o Senhor chama. E a história a gente sabe. Jonas foi jogado no alto mar, um grande peixe engoliu ele, e o grande peixe cuspiu ele lá na terra, lá em Nínive. Quem que vai entender isso? Chamamento de Deus. E o que aconteceu lá todos nós sabemos. Chegou a tempo de Deus, nos 3 dias, Jonas andar pela cidade e pedir para a cidade, falar, se arrependa, senão Deus vai destruir. E todo mundo se arrependeu. E a última palavra desse livro de Jonas é animais. O rei, as pessoas e os animais se arrependeram com pano de saco e cinza. E Deus não destruiu Nínive. Então, irmãos, chamamento de discípulos, quer você queira ou não fazer parte, Deus vai fazer com que você faça parte, sim, do chamamento. Discipulados a Cristo. E quando Cristo chama cada um de nós, não vamos tentar esconder, porque não vai ter jeito. Outro discípulo do Senhor, já na nossa era, também de um lado positivo, o Otmani. O Otmani, de dentro de uma prisão comunista, onde ficou por 20 anos preso, e ele morreu dentro dessa prisão. E quando foram tirar ele morto dessa prisão, com seus pertences, suas coisas, para sepultá-lo, encontrou num dos seus escritos uma frase que dizia assim: ainda conservo a minha alegria. 20 anos preso e morre por causa do chamamento do Senhor. Ainda conservo minha alegria. Certamente esse irmão aprendeu de Paulo. Paulo, nas suas cartas que ele escreveu, na maioria das suas epístolas, ele escreveu de uma prisão. E a prisão, na época, eu imagino que é totalmente diferente do que seria hoje. Não teria 3 refeições por dia, não teria um banheiro só para você, não teria janela, não teria um tempo para você tomar banho de sol. Eu creio que era tudo ali dentro, né? Não teria banheiro. Imagina uma prisão dessa. Que terrível seria. Fédida, né? E dentro dessa prisão ele escreve assim: não andeis ansiosos. Irmãos, não andeis ansiosos e de coisa alguma. Em tudo dai graça. Se você lendo na epístola, você fala, puxa, Paulo escreveu isso aqui sentado lá num jardim com um passarinho, borboletas, coisa e tal. Lindo, maravilhoso. Olha que frase, que versículo lindo, maravilhoso. Mas ele certamente estava numa prisão. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem com essa prisão, nem com as minhas algemas, nem com a minha perseguição. Outro versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode tudo mesmo, sendo perseguido, preso e sabendo que lá na frente você vai morrer por causa desse chamamento?
Tudo posso naquele que me fortalece. Outro versículo de Paulo. Aprendi a viver contente, todo em qualquer situação. Então, certamente, esse irmão Watmani aprendeu de Paulo, para ele poder escrever essa frase. Ainda conservo minha alegria. Um discípulo que agiu de uma maneira positiva com o seu chamamento. Ouviu e obedeceu o chamamento do Senhor. E morreu por causa disso. Outro irmão do final do século passado, chamado Charles Studi, que morreu em 1931. Esse Charles Studi foi missionário na China por 10 anos. Ele foi missionário também na Índia por 6 anos e, por fim, por 21 anos na África. E uma frase dele que ele sempre dizia: apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito por mim em Cristo Jesus permanecerá. A minha alma está em fogo para realizar a vontade de Deus, escreveu a um amigo lá da África. Quando o seu amigo escrevia para ele, meio zombando dele ou desafiando dele, o amigo dizia assim: os canibais querem missionários. E ele respondia: a minha alma está em fogo para realizar a vontade de Deus. E ele fazia perguntas para si próprio. E ele perguntava assim para Deus: e se um dia eu quiser voltar? Se eu achar que esse chamamento não foi feito para mim? Se eu achar que eu não vou dar conta desse discipulado? Deus falava. Deus falava assim: e como você me encontraria depois comigo no meu trono, sabendo das multidões que nunca ouviram falar do Senhor Jesus? Para tudo Deus tem uma resposta. Se eu quiser voltar. Mas aí Deus falava para ele assim: multidões lá na África estão caminhando a passos largos para o inferno. E você estava lá. E como é que você vai me enfrentar, olhando nos meus olhos, quando eu estiver diante de mim no trono? E ele fazia outra pergunta: e a minha saúde? Que ele foi para uma região onde não tinha nenhum tipo de saúde, na época, em 1920, 30 aqui que ele estava lá. Deus respondia: caso você fique doente, será restaurada a tua saúde. Então Deus, quando chama, Ele não abandona nenhum dos seus discípulos, chamados ao discipulado. E as finanças para eu estar lá, me manter lá? Qual era a resposta? Deus proverá. Em Deus será provido. Ele ouvia dizer que os fundos para essa obra, para essa missão, serão procurados apenas em Deus. A ninguém mais pedirá contribuições ou donativos. A suficiência vem de Deus. O evangelista, ou seja, um missionário ou um discípulo, deve ser um homem de Deus e não filho de homem qualquer. Deve ser um homem de Deus, buscar em Deus. Não deve ser assalariado ou comissionado. Nós, se buscamos o reino de Deus, temos a promessa de que Cristo suprirá todas as nossas necessidades. Em Deus há o suprimento. O irmão contou domingo passado aqui dos irmãos morávios, da grande perseguição, e aqueles irmãos se reuniram lá na Alemanha e foram socorridos por um conde chamado Ludwig Zinzendorf. E o irmão fez um pequeno relato. E aqueles irmãos, por causa da perseguição, de todo quanto era denominação, se reuniram ali e foram acolhidos por Zinzendorf. E Zinzendorf doou grande parte das suas terras para eles estarem ali juntos, habitarem
e se manterem ali. Só que, como veio todo tipo de irmão ali, cada um com as suas doutrinas, cada um com as suas práticas, cada um com as suas coisas, os pietistas, os calvinistas, todo aquele tipo de irmão. O irmão fala que era um cercado com todos os gatos brabos junto. Imagina, cada um com as suas posições. E até os irmãos mais ferrenhos iam na propriedade de outros irmãos e ficavam ali instigando. Queriam colocar aquela sua doutrina, aquele seu aprendizado, aqueles seus costumes nos outros irmãos. Aí estava um burburinho danado. Fala que Zinzendorf chamou todos aqueles irmãos e fez com que eles fizessem por escrito uma ordem, chegasse num acordo, numa ordem. E aqueles irmãos oraram por dias, por semanas e meses, e eles chegaram num acordo. Falaram, a partir de hoje nós não vamos mais discutir as nossas posições doutrinárias, as nossas posições dogmáticas, coisa e tal. Nós vamos ser um em Cristo. E foi dali que foram enviado maior número de missionários para toda a terra. E conta a história de que eles orando ali, e cada um que era sorteado ou se colocava à disposição para ir para uma região, ia. E cada um que iam para uma região dessa, foram chamados e falaram assim, vocês vão e o Senhor suprirá. Não vai depender de obra, vocês não vão ser assalariados, vocês vão e vão viver no Deus abençoe. E teve um irmão que foi sorteado, ele escolheu ir para a Groenlândia. E aí ele chamou os irmãos responsáveis e falou, irmãos, eu vou para lá, mas eu preciso de uns par de sapatos adequados para ir para lá, porque eu não tenho. Tá bom. E cada um foi para sua casa e no outro dia de manhã, o grupo de irmãos responsável foi na casa dele de manhã, bem manhãzinha, levar o par de sapatos, já não encontrou ele mais lá. Ele ouviu aquele chamamento como um discípulo do Senhor e ele partiu. E encontraram um bilhete dele que dizia assim, eu não poderia poder esperar um simples par de sapatos, sabendo que lá na Groenlândia tem muitas pessoas que estão caminhando a passo largo para a perdição, para o inferno. E ele partiu. Então, irmãos, quando é chamado para ser um discípulo do Senhor, imediatamente, como os discípulos ali foram chamados, imediatamente. Senhor, o que eu faço? Senhor, dependo de Ti, Senhor, estou à sua disposição. Que haja isso no nosso coração. Continuando com Charles Studi, a história fala que a sua conversão foi logo após ele ler Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 diz assim, disse-lhe Jesus para aquele jovem rico, se queres ser perfeito, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Logo após ouvir isso, o Studi deu enormes fortunas para instituições e sérias envolvidas em obras missionárias. Além de ser um inglês herdeiro de fortunas, ele era um desportista na época, muito, muito bem sucedido. Doou enormes fortunas para instituições e obras missionárias. Seu lema era, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Se Jesus Cristo é Deus, irmãos, e morreu por mim. E nós cantamos esse último hino aí. O que te fez morrer por mim? Um miserável, vil como eu. O que te fez? C.S. Lewis. Para muitos, Jesus é uma figura fascinante. Até o momento que é necessário renunciar a algo para segui-lo. Para muitos aí, né, dos crentes, de um modo geral, Jesus é uma figura fascinante, que ele morreu e ele foi na cruz e tal, e para mim é fascinante isso, e a gente às vezes se empolga com isso. Mas até o momento que a gente recebe um chamamento, ou tem que abrir mão de alguma coisa, ou tem que negar as nossas coisas,
para segui-lo, as coisas começam a mudar. Tinha uma jovem na igreja, há muito tempo atrás, que ela recebeu do Senhor um chamamento para ser uma missionária para o Senhor. E aí ela falou para o Senhor, espera um pouco, eu preciso casar. Eu tenho vontade de casar, de tal. E aconteceu que ela casou. Passou mais um tempo, o Senhor chamou ela novamente. Falou, Senhor, agora eu casei, eu tenho a vontade de ter filhos. O Senhor deixou. E ela teve filhos. E os filhos cresceram, casaram-se e foram embora, tal. O Senhor chamou ela uma terceira vez. Falou, Senhor, eu sou louca por netos. Então, irmãos, veja só, o imediatamente. Né? O Senhor nos guarde dessas coisas. Quando o Espírito nos der a sensibilidade de que nós fomos chamados, nós fomos, né? Não vamos fazer esse tipo de coisa. O Senhor espera, o Senhor não espera, Ele pode usar outro, mas Ele quer usar você, quer usar a mim, quer usar aquele que Ele, como viu em Noé, achou graça. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor e foi chamado. Amém? Então vamos agora para Jesus, que esse é o título da mensagem. Deu-se a si mesmo. E o pequeno compartilhar do Celso aqui na ceia do Senhor foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Tocou bem esse assunto, que o Senhor deu-se e morreu por cada um de nós, morreu pela sua igreja. Que coisa fantástica. Então o versículo que eu li, João 10, diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, como o bom pastor, faz mais do que arriscar a sua vida, Ele dá a sua vida, Ele simplesmente não entra na frente para proteger ou guardar ou cuidar, mas Ele dá a sua vida, suportando a morte no lugar dos pecadores. Esse sacrifício é pelas ovelhas, são aqueles que o Pai lhe deu. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz assim, o que o Pai me deu. Jesus está dizendo para os seus discípulos, para eles não se amedrontarem, para eles não fugirem, para eles não correrem, para eles não entrarem em pânico. Jesus está dizendo para eles assim, o que o Pai me deu, nada, ninguém arrebata das mãos. São eleitos? São os eleitos que o Pai deu. Ninguém tira mais da mão. Pertence ao Pai. E o Pai tem um amor especial para esses que são os eleitos. Todo aquele que o Pai me dá, e este virá a mim, o Pai chama, e você tem que vir imediatamente. A expressão imediatamente. Você tem que vir a Ele. De modo algum lançarei fora. Promessa do Pai. A redenção dos eleitos pelo Pai é certa. O Filho aceita todo aquele que crê verdadeiramente. E aqui nós vamos ver alguns versículos na sequência depois, que tem a expressão muitos. E fato curioso que, por que o Senhor fala, morreu por todos? O Senhor vai reunir todos. Mas é muitos, nem todos querem. Nem todos que são convidados, são chamados, querem. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 32. Diz assim, o verdadeiro pão do céu. Ele está falando que ele é o verdadeiro pão do céu. Aqui faz uma alusão do que é eterno, que é temporal. Lembra lá do maná que caía do céu. Ele era temporal, ele era para aquele período. E tem até uma expressão lá, fala que não deveria ser guardado para o dia seguinte. Ele era a porção diária e acabou. E alguém que guardou ele lá, a palavra diz que cheirou mal e criou bicho depois. Então, é temporal. E Jesus, como pão do céu, ele é eterno e espiritual. Como o pão da vida. João 10.
O Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus não foi vítima, mas ofereceu-se, deu-se, doou-se voluntariamente por nós. Você lembra de Pilatos diante dele? E ele virou para Jesus, Pilatos virou para Jesus e falou assim: sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para não sei o quê. E Jesus normalmente nesse momento ele não respondia nada, ele não falava nada, mas ele virou para Pilatos e disse: nenhuma autoridade tem sobre mim se do céu não vier. Se do Pai não vier, você não tem nenhuma autoridade sobre mim. A humildade de Cristo foi aceitar o plano, a vontade do Pai. Na humilhação de Cristo, deixou para trás a glória eterna que era sua, assumiu uma natureza humana, corpo, alma e espírito. Essa foi a humilhação do Senhor. E na sua encarnação, ele teve uma vida de pobreza e sofrimento. Foi rejeitado pelo seu povo, finalmente morrer a vergonha, a morte de cruz. Morte de um criminoso comum da época. Mas graças a Deus ele ressurgiu dentre os mortos e ascendeu aos céus e reina como rei sobre o mundo e a igreja. Em sua obediência, Cristo cumpriu a vontade de Deus, o Pai, em favor de seu povo, servindo a Deus e fazendo o bem. Cristo, em obediência, pagou a penalidade que os pecadores deviam a Deus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não evitá-la. O Pai tinha uma vontade para com ele, por isso que ele deu-se a si mesmo. Ele doou-se voluntariamente para cumprir a vontade do Pai. E o Pai tinha um eterno propósito para com o Filho. É que em Cristo Jesus nos reunisse através da sua morte. Deus tentou de todas as maneiras nas dispensações anteriores e não conseguiu. Tentou com Noé, com Abraão, com Moisés e tal, não conseguiu. Mas em Cristo morreu o assunto. O tetelestai, que ele bradou lá na cruz, acabou. Está feito. A obra perfeita de Deus, o Pai em Cristo. O eterno propósito do Pai aceito pelo Filho. Isso é tema de uma reforma. Na época da reforma, em 1640, mais ou menos 1646, tem uma confissão de Westminster, que foi um concílio na Inglaterra para reestruturar a igreja. Então, que nem lá nos Irmãos Morável, todo mundo com as suas opiniões, suas posições dogmáticas e tal. Aí essa confissão na Inglaterra, de fé reformada, foi adotada por muitas igrejas presbiterianas. E a função principal era promover uniformidade nas doutrinas da igreja. E ela diz assim, essa confissão de Westminster: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no seu tempo devido ser por ele mesmo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Promover a uniformidade na igreja. Durante sua vida na terra, no seu caminhar na terra, desde o seu nascimento até sua morte, Jesus decepcionou muitas pessoas. Jesus decepcionou sua família, e nós já compartilhamos isso nas semanas anteriores.
E a gente viu lá que nem eles criam nele, nem eles da família dele, da família terrena dele ali, que ele tinha irmãos e irmãs, não criam nele. A sua cidade natal, que era Belém, ali uma província na Judéia, e Belém, chamada Casa de Pão, ele decepcionou Belém. Seus discípulos, seu país, e principalmente ele decepcionou seus discípulos. E eu tenho um texto aqui para compartilhar com o irmão, os irmãos não estão no... Mas vamos lá. Ele decepcionou seus discípulos também. E os discípulos esperavam, almejavam alguma coisa dele nos seus próprios corações, mas ele não atendeu o que eles queriam. Ele era sujeito ao Pai. Evangelho de Marcos, bem no comecinho. Jesus morou um bom tempo em Cafarnaum. E o irmão falou semana passada, e essa era a função dele. Que ele ensinando onde ele passava, e pregando e curando. Isso aqui não é diferente desse evangelho também. Marcos, capítulo 1, verso 21, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, olha aqui, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí Jesus repreendeu isso, esse espírito imundo saiu, foi embora, e Jesus continuou curando mais pessoas, e libertando pessoas, e ensinando. Era para isso que ele veio. Aí o verso 28 diz assim: Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Quer dizer, virou um negócio aquela cidade, a Cafarnaum. Era uma cidade importante da época. Então correu o assunto ali. Aí as vizinhanças, cidades menores todas, correram para Cafarnaum. Poxa, ali está o Senhor, está curando. E as coisas estão acontecendo ali. Verso 35. Tendo se levantado aí Jesus, à noite, começou a escurecer, ele saiu de Cafarnaum. Saiu daquele tumulto, saiu daquela coisa. E ele ia para um lugar deserto, para repousar, para descansar, e levava os seus discípulos junto. Verso 35. Tendo se levantado alto madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Simão Pedro foi o primeiro que acordou e falou: Cadê o Senhor? Acordou mais um, mais outro, mais outro. O Senhor não está aqui. Ou o Senhor voltou para Cafarnaum, ou o Senhor foi embora, ou o Senhor nos abandonou. E saíram procurá-lo. E o Senhor tinha o hábito de, quando estava com seus discípulos repousando, ele se retirava para consultar ao Pai, orar ao Pai. E aí acharam ele. Verso 37 diz assim: Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Todos de Cafarnaum, todos nós, seus discípulos, também te buscam. E não está aqui no texto, mas eu fico pensando na cabeça dos discípulos. Senhor, ontem o Senhor passou um dia maravilhoso em Cafarnaum. O Senhor operou, o Senhor chamou multidões, e nós fomos vistos, e o Senhor foi exaltado, o Senhor foi honrado, e automaticamente nós também queremos ser vistos e aparecer, né? E o Senhor decepcionou seus discípulos. Está aqui uma cena de que realmente ele não atendiu o que eles pediam, o que eles falavam, o que eles... Os discípulos não tinham a agenda do Senhor. Senhor, hoje nós vamos em tal lugar, tal. Cafarnaum, ontem no sábado, foi um dia fantástico. Mas o Senhor responde aqui, Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu prego também ali. Foi para isso que eu fui enviado.
A minha verdadeira comida é fazer vontade de discípulos, fazer intenções do coração dos discípulos. Voltemos para Cafarnaum e vamos ser vistos novamente. A minha verdadeira comida é fazer a vontade do Pai. Então esse é nosso Senhor. Irmãos, rapidamente, só alguns versículos nas epístolas, lembrando desse título que deu-se a si mesmo. Gálatas capítulo 1, no versículo 4, diz assim: Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar, para nos desarraigar deste mundo perverso. Outro versículo em Romanos capítulo 4, verso 24, diz assim: por nossa causa, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue, deu-se a si mesmo, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Entregue, entregou-se à morte, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus na cruz, quando ele obedece o eterno propósito do Pai, ele nos livra na cruz da culpa do pecado. Todo o pecado que estava destinado a nós, toda a sentença estava destinada a nós, mas ele a si mesmo se entregou. Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se deu por nós. A si mesmo se deu por nós. Isso foi na cruz. O tetelestai dele foi para todo sempre. Um povo de propriedade exclusivamente seu é a igreja. Cristo pagou um preço por pessoas para libertar-nos da culpa do pecado. Pessoas purificadas e unidas formam um grupo exclusivo seu, a igreja. 1 Pedro 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Exemplo de quem doou-se ao Pai, por cada um de nós e pela sua igreja. Ainda em 1 Pedro capítulo 3. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. A morte vicária de Cristo foi eficaz, suficiente, eterna, para nos justificar. Isso quer dizer que sacrifícios adicionais não são necessários, uma única vez. Ah, mas se eu sou cristão e tal coisa, não acrescente nada. A morte foi suficiente. O está consumado de Cristo na cruz é todo o suficiente. Agradou o coração do Pai fazer isso em Cristo Jesus por nós. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O alto sacrifício de Cristo, não pelos justos não há necessidade de nenhum sacrifício, mas pelos pecadores, cada um de nós, que estão em inimizade com Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14.
Já não vos chamo servos, mas amigos. Verso 16 desse João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, para que vades e dei fruto. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu lhe vos conceda. Mais um versículo, Marcos capítulo 10. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a expressão aqui, o por muitos, não é por todos. Nem todos querem, nem todos aceitam, nem todos buscam, mas por muitos. E quando Jesus disse isso, certamente quebrou o coração de pedra dos discípulos e quebra o nosso coração também de pedra. Quando o Celso compartilhou aqui na ceia do Senhor. Isso é de nos quebrar o coração. Jesus, o Filho do Homem, que herdará todo o domínio, toda a glória e reino, veio como servo, cumprindo uma profecia lá de Isaías 52, 13. Que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Eis que meu servo procederá com prudência. Isso escrito há 700 anos atrás. Eu quero terminar mais com um versículo aqui também em Isaías, irmãos. Isaías 53. 53, verso 10 para frente. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos, mas a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Deus está falando, não é todos, mas muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Senhor, obrigado pelo teu falar, pela tua palavra, por ser ter doado-se a si mesmo, por nós, pecadores, pela tua igreja. Por isso nós louvamos o teu nome e dizemos que só o Senhor é possuidor de toda a honra e glória que há no céu e na terra. Só o Senhor cumpriu os desígnios do Pai Todo-Poderoso. Em ti foram cumpridos todo o eterno propósito do Pai. Por isso, louvado seja o nome de Cristo Jesus.